A paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para poder estar lendo uma palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 10, que diz assim: o sacrifício de Cristo é pleno e definitivo, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como assim? Diz: sacrifício, ofertas, holocaustos e oblações pelo pecado. Eita glória! Não quiseste, nem te agradaram, quais se oferecem segundo a lei. Então disse: aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, pelos quais está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e escreverei em seus entendimentos, e acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração de pecados. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros para os estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito Santo, Espírito da graça.
Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E eu, outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportades grande combate e aflições. Em parte foste feito espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em partes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes dos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Quando nós entendemos que esta palavra aqui, em Hebreus 10, se refere dos sacrifícios que foram feitos e dos sacrifícios que fazem, amém? Para poder perdoar os pecados, por ser purificado de pecado. Nenhum sacrifício o homem poderia fazer para ser purificado dos seus pecados. Mas através da pessoa bendita, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, foi-nos purificado o pecado daqueles que creem, daqueles que acreditam, daqueles que buscam a face do Deus único e verdadeiro, do Criador dos céus e da terra. Então, o ruim da coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? Quantas pessoas hoje estão confrontando o Deus vivo, está desprezando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, está aniquilando essa mensagem que foi passada, que antes era oculta, mas tinha uma promessa, entendeu? Muitos hoje estão rejeitando essa revelação, a qual revelação? A maior das revelações, que a pessoa é salva pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado sobre nós, sobre a vida daqueles que creem. E se você crê, você vai rejeitar o mundo, vai rejeitar essas apostasias, vai rejeitar as heresias, vai rejeitar os prazeres mundanos, as orgias, vai rejeitar essa genealogia de gênero, vai rejeitar essa manipulação diabólica que está ocorrendo nos quatro cantos do mundo, para que apareçam os sinais do anticristo. Então você vai aceitar o único sacrifício que vale a pena por você, que é a purificação dos nossos pecados através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus deixou bem claro que o povo de Israel fazia esse sacrifício todos os anos, pelos pecados, ou por outros pecados, ou pelos mesmos pecados. E mesmo assim eles continuavam a sacrificar. Mas Jesus chegou um momento e disse: eu não vos quero sacrifício, eu quero obediência. Eu quero um corpo voltado para o Senhor. Eu quero uma mente, uma consciência limpa. Eu quero que vocês vivam agora a nova aliança, né? O que foi passado já passou. Agora tem um novo e vivo caminho, que se chama Jesus Cristo. Deus abençoe e fique com essa palavra no dia de hoje.